Olá, é um prazer estar de volta com vocês aqui no nosso Sala de Visita. Prazer porque nós estamos recebendo no nosso Sala de Visita ele, que é governador do estado de Goiás e que aqui em Brasília nós estamos recebendo ele no Sala de Visita para falar desse momento de convulsão institucional por que passa o nosso país. O governador Marconi Perillo, que também esteve aqui no Congresso Nacional como deputado federal, como senador, e também já presidiu, não é, o Senado Federal. Governador, o senhor que tem uma vivência já ainda jovem, mais madura na política brasileira, o que significa isso para a nossa República, esse momento de tanta conturbação institucional? Prazer falar com você, presidente Paré. Na verdade, eu percebo que o Brasil está passando por um momento de afirmação das nossas instituições e da nossa democracia. Esse último teste agora foi um teste, na minha opinião, decisivo para comprovar o valor das instituições fortalecidas. O Judiciário, o Ministério Público, agindo como devem agir, cumprindo a legislação, punindo responsáveis por desvios e corrupção. O Congresso Nacional fazendo a sua parte também, agindo institucionalmente, cumprindo a Constituição, cumprindo os ritos da lei. E o Poder Executivo tendo que se vergar aos outros poderes e tendo que se comportar como uma instituição que está também submetida à tripartição de poderes. O que eu percebi nesse episódio todo é que o Brasil está, a cada dia que passa, evoluindo no sentido de aprimorar-se democraticamente, percebendo os políticos de que devem se ater aos atos públicos com transparência, com lisura, com probidade, porque a legislação está cada vez mais forte para punir a todos aqueles que eventualmente se desviam de suas finalidades, de suas funções, de seus objetivos. O que nós percebemos nos últimos 24 meses foi a maior crise econômica e política da história do Brasil. A população está se desempregando, temos uma inflação alta, uma carestia alta, os juros mais altos do mundo, portanto, dificuldade de toda a ordem. E os estados e os municípios passando por uma penúria enorme, porque à medida que a população é desempregada, tem seus salários achatados, à medida que a população não pode consumir, não tem poupança, ela deixa de comprar, deixa de consumir, consequentemente os estados e os municípios deixam também de ter receitas. Como as demandas por serviços públicos crescem, os estados não têm como fechar a conta, tampouco os municípios. Então a gente tem menos receitas e mais despesas. E aí é preciso fazer cortes que muitas vezes prejudicam a população. Agora, aparentemente, o Brasil vinha de um círculo virtuoso, pelo menos é isso que se propagava, de crescimento econômico, dizia que havia dinheiro, faltava bons projetos, estimularam os municípios do Brasil a buscar recursos para fazer investimento em infraestrutura, saúde, educação nos municípios. E hoje nós vemos que o governo está deixando mais de 35 bilhões de reais em restos a pagar, travando, portanto, a questão da economia dos municípios, aumentando o desemprego. Na sua concepção, governador, qual foi o erro da política econômica desse governo? Eu acho que sempre houve uma euforia artificial, ou mesmo forjada, nos governos do Lula. O Lula teve dois méritos, um deles foi levar o Henrique Meirelles para o Banco Central. O Henrique é muito competente e ele conseguiu manter os pressupostos, os grandes legados do governo Fernando Henrique em relação à estabilidade da economia, o plano real, fim da inflação, e ele também aproveitou de uma boa maré internacional, uma boa fase na economia internacional, preços altos das commodities, isso tudo acabou sendo desperdiçado porque o Lula podia ter feito as reformas estruturantes e não as fez. Então, os pressupostos macroeconômicos foram mantidos, os programas que já vinham de governos nossos, do governo Fernando Henrique, eu mesmo criei alguns em Goiás, foram copiados, os nomes mudados, e aí criou-se uma panaceia social, e muita gente acabou se inebriando por conta de uma propaganda que era um tanto utópica, mas um tanto quanto surreal, mas que acabou pegando. As pessoas achavam que nós estávamos vivendo num país do faz de conta e, de repente, tivemos que pagar a conta. Nós estamos pagando a conta de governos que realmente exageraram na dose em relação à má gestão, exageraram na dose em relação
benesses que foram oferecidas em troca de votos, em troca de vitórias eleitorais. Mas no governo Temer, com o retorno do Henrique Meirelles para o Banco Central, dado o bom relacionamento que aparentemente o Henrique Meirelles tem com os investidores internacionais, isso significa que Temer está tomando as decisões mais corretas e técnicas para o Brasil voltar a crescer, voltar a ter credibilidade, uma vez que as agências creditadoras rebaixa cada vez mais o nosso país e afugenta os investidores internacionais? Olha, eu acho que a escolha do Meirelles é muito boa, talvez não houvesse uma escolha melhor para o momento. Claro que o Henrique Meirelles assumiu o governo Lula num momento em que ele estava substituindo o Fernando Henrique, que tinha deixado todos os pressupostos econômicos em andamento, havia criado o Plano Real, havia feito várias mudanças estruturantes e o Henrique Meirelles deu sequência. A situação agora é muito diferente. A crise é muito mais forte na economia, tivemos um PIB negativo de 3,8% no ano passado, caminhamos para ter um PIB negativo superior a 4%, e aí vai depender muito agora das ações do Henrique Meirelles para reverter esse prognóstico. Nós não tínhamos os problemas que temos hoje na Petrobras, que está quebrada. Temos hoje situações temerárias na Eletrobras, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, pelo menos são informações que a gente recebe, que a gente lê e ouve o tempo inteiro. Então, a situação é uma situação muito mais difícil, mas eu tenho muita confiança nele, acho que ele vai montar uma equipe econômica muito boa, independente, e isso poderá nos levar a um porto seguro. Agora, na minha opinião, o começo do fim da crise econômica é o fim da crise política. O que levou ao agravamento da crise econômica foi a crise política. O fato da Câmara estar batendo de frente com o Executivo, o fato de o Judiciário estar tomando medidas, muitas vezes, de competência do Legislativo, expõe uma situação delicada, politicamente falando, que precisa ser resolvida, e eu acho que, a partir de agora, será resolvida. O que se comenta é a falta de habilidade da presidente Dilma Rousseff no que diz respeito ao tratamento do Congresso Nacional. Essa falta de habilidade da presidente Dilma Rousseff evidenciou, na sua opinião, as pedaladas fiscais para culminar no impeachment? Eu acho que muitas benesses foram lançadas para a população, muitas medidas deixaram de ser tomadas com um único objetivo, que era o objetivo eleitoral. Esse foi um erro crasso, um erro estratégico. Agora, eu sempre digo que o estadista ou o bom gestor é aquele que sabe combinar gestão administrativa com gestão política. Eu já vi muita gente ser um exímio gestor político, mas acabar se dando mal porque não era um bom gestor administrativo. E já vi muito bom gestor administrativo não se dar bem porque deixou de ter habilidade política. E muitas vezes tem aqueles que não são nem bons gestores administrativos e nem bons gestores políticos. E aí dão com os burros na água. Tudo bem, governador. Com relação à boa gestão, os indicadores no seu estado com relação à segurança pública, até pouco tempo a imprensa ela evidenciava uma sensação de insegurança dos goianos. E me parece que, ultimamente, a imprensa vem trazendo dados mais animadores, números mais animadores do que diz respeito à redução da criminalidade, da mortandade, a uma presença mais efetiva da Polícia Militar nas ruas. E o senhor, em decorrência disso, nomeou aí o seu vice-governador, que estava na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para assumir essa pasta. Está dando resultado isso? Olha, o vice-governador está demonstrando um fôlego enorme, um foco total, montou uma boa equipe, uma equipe operacional, uma equipe forte. Nós anunciamos muitas outras medidas, vamos incorporar mais policiais através de concursos. Eu sei que a presença da polícia na rua, o vice-governador como secretário atuando, estimulando, fortalecendo, ampliando a rede de tecnologia de informação, a rede de inteligência, nós felizmente conseguimos nos últimos 3 meses reduzir praticamente todos os indicadores, principalmente os de homicídios e os crimes mais fortes, os crimes mais considerados contra a vida, contra o patrimônio, os crimes mais considerados cruéis. E essa sensação já começa a ser percebida pela sociedade. Ainda temos coisas novas, como o novo cangaço. Nós estamos agora investindo para conter e combater o novo cangaço nas cidades do interior. Eu estou muito animado e percebo que, apesar de cansativo, o vice-governador está tendo fôlego e está muito animado nessa tarefa.
Agora, o senhor tomou decisões lá no início do governo do senhor de reduzir a máquina administrativa, a demissão de cargos, houve julgamento. O que se está noticiando é que o senhor recentemente esteve com o presidente Michel Temer e me parece que nessa conversa Michel Temer estará, a seu exemplo, fazendo uma redução de ministério, enxugando essa máquina administrativa. Isso credibiliza o governo e fortalece também, do ponto de vista de credibilidade do governo, para os investidores voltar a acreditar na economia do Brasil? Olha, isso pode não trazer uma super economia, embora traga também economia financeira, mas passa uma mensagem de austeridade, de responsabilidade. Isso granjeia credibilidade. Eu acho que para fora essa mensagem será muito boa, será uma mensagem subjetiva, psicológica, muito interessante. Eu mostrei a ele a minha reforma, disse a ele que só temos 10 secretarias em Goiás, secretarias de Estado, depois falei com o ministro Padilha numa outra audiência, ele anotou inclusive as secretarias que eu tinha, o que havia sido juntado, e o fato é que eu disse a ele que achava muito importante que ele reduzisse o número de ministérios e também a máquina administrativa, o número de cargos comissionados, ou de livre nomeação. Agora percebo que ele está nessa direção e eu acho que está no rumo certo. Agora, finalmente, governador, tratar do assunto de privatização. O Michel Temer já sinalizou que ele vai reduzir e vai diminuir o tamanho do Estado. O senhor tem realizado isso em Goiás e agora, efetivamente, está trabalhando na questão da privatização da CELG. É sabido que alguns interlocutores de oposição ao seu governo têm trabalhado no sentido de minar a privatização da CELG. O senhor tem defendido a extrema necessidade de fazer a privatização para que a CELG possa ter condições efetivas de fazer investimento e o Estado crescer. O relacionamento com Michel Temer, já essa proposição, sinaliza que a privatização da CELG, ela seguirá o curso determinado pelo senhor? Eu não conversei com ele sobre isso, mas seria absolutamente insensato e anti-Estado se houvesse qualquer atalho nesse curso ou qualquer interrupção nesse curso. Infelizmente, a presidente Dilma mandou parar o processo de publicação do edital por pressão de movimentos sociais. Eu diria que quem é contra a privatização tem dois objetivos. O primeiro é demagogia, é fazer demagogia, tentar tapear os funcionários, tentar ganhar o voto dos funcionários. O outro é desconhecimento de causa ou interesse em mamar nas tetas das empresas estatais. Imagine se o Fernando Henrique Cardoso não tivesse privatizado a Vale do Rio Doce, a Embraer, a Companhia Siderúrgica Nacional, as Teles. O que teria acontecido no Brasil de hoje? Será que essas empresas todas não estariam na situação da Petrobras? Eu defendo um Estado enxuto. No princípio, era natural que o Estado ajudasse na criação, criasse essas empresas para estimular o desenvolvimento nacional. Agora não. Agora é preciso que o Estado cuide das áreas essenciais, dos serviços que são essenciais para a população. E não fique aí transformando essas empresas em penduricários e cabides de emprego para paniguados políticos. Na verdade, se as pessoas soubessem o que acontece nas estatais, ou o que tentam fazer nas estatais, não defenderiam nunca empresas estatais. Defenderiam as privatizações para que elas possam oferecer bons serviços à população. O que as pessoas querem é serviço de qualidade, energia de qualidade, água de qualidade, as pessoas querem ter telefonia de qualidade, reguladas, fiscalizadas, saúde de qualidade. O que nós estamos fazendo em Goiás é uma demonstração disso. Nós terceirizamos a saúde, pagamos a saúde, fiscalizamos, mas a população recebe um serviço de altíssima qualidade nos hospitais do governo do Estado. E nós vamos fazer isso na educação também. A sua família veio do interior, e se eu não fizer essa pergunta, recentemente aconteceu a 19ª Marcha dos Prefeitos em Brasília. Mais de 4.000 prefeitos em Brasília reivindicando mudanças nesse modelo de federação. Mudança no Pacto Federativo, ou seja, diminuindo a concentração de responsabilidade dos municípios, ou pelo menos aumentando a condição financeira de distribuição, principalmente das contribuições sociais, a fim de que tanto os estados quanto os municípios tenham melhores condições de fazer gestão e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Você é um defensor disso? Presidente, a marcha, essa última marcha, a 19ª, aconteceu num momento crucial da vida do Brasil, momento de mudança. E eu diria que os temas debatidos foram muito bem estudados, muito bem planejados. Esse é o momento da gente rediscutir o Pacto Federativo, é o momento da gente rediscutir a questão da distribuição das receitas, porque os problemas estão nos municípios, estão nos estados. Nós temos muito mais capacidade para resolver os problemas e eles estão muito mais próximos de nós. Então, o momento é esse. Eu acho que nós vamos ter que entrar para valer nessa discussão do novo Pacto Federativo, da nova federação, porque se as coisas continuarem como estão, prefeituras e estados vão ter que fechar suas portas. Governador, muito obrigado pelo carinho de nos receber
aqui em Brasília, no Sala de Visita. Falamos aqui com o governador Marconi Perillo. Continue conosco, o Sala de Visita é isso, sempre uma entrevista qualificada, trazendo informações precisas para você. E direto de Silvânia, nós vamos com Nádia Lippe conhecer um pouco mais dessa cidade. O programa de hoje está especial e você não pode perder. Continue conosco.